Fala, meu povo da Opinião Esportiva, vídeo extra aqui no canal, porque temos a final da Libertadores da América decidida, né? O Atlético Mineiro venceu o River Plate no agregado e o Botafogo, o Peñarol. Teremos mais uma final brasileira, né? Nos últimos anos a gente chegou a ter 3 em sequência. Em toda a história, essa, se eu não me engano, é a sexta. Tivemos São Paulo e Atlético Paranaense, São Paulo e Internacional. Aí depois tivemos, né, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense. Essa é a sexta final entre brasileiros na história. A sétima, porque temos um Boca e River em 2018, o que eu já falei várias vezes, que para mim é a maior final que já tivemos na Libertadores, um Boca e River. Sobre esta final agora, Galo e Botafogo. Historicamente falando, é uma das mais fracas que a gente já teve nos últimos anos. Acho que no século a gente pode dizer que essa final talvez seja do mesmo tamanho que Nacional de Medellín contra o Independiente del Valle, mas eu acho até que um pouco menor, porque se não me engano o Nacional de Medellín tinha uma final a mais que o Galo tem. E é claro, aí é maior, obviamente, que LDU e Fluminense, que não tinha campeão ali, hoje em dia os dois são, né, mas a gente está falando de 2008, e sim, por ser a mesma conta, para quem não sabe, eu sou flamenguista, afinal a gente teve uma final fraca, né? Flamengo e Cobreloa, entenderam a lógica. Então, a gente tem aqui a final da LDU e Fluminense e São Lourenço e Nacional de Assunção. A LDU e Fluminense não fica tão marcante porque o Fluminense posteriormente ganhou, né? Chegou novamente e ganhou a Libertadores, enquanto São Lourenço e Nacional de Assunção ficou ali. E peça isso também, né? O Nacional de Assunção, não, a gente está acostumado com o de Montevideo. Então, essa final é uma final historicamente fraca, porém muito forte no cenário atual. O Atlético Mineiro é um dos clubes mais ricos do Brasil e o Botafogo também. Se você pegar os 4, quem são os 4 melhores elencos do Brasil atualmente? Nós temos Flamengo, Palmeiras, que não estão nessa final, e Atlético Mineiro e Botafogo. O Botafogo, ele é futebolisticamente o favorito. Ele faz um campeonato brasileiro estável. Na Copa do Brasil caiu no detalhe para o Bahia, que também é um clube rico, é um clube que pertence ao Manchester City, ao Grupo City, na verdade. E vem com um grande elenco, 5-0 no Peñarol no primeiro jogo, mesmo o Peñarol que eliminou o Flamengo, que era um dos favoritos. O Botafogo, quando saiu o chaveamento, ele era o grande favorito daquela chave ao lado do Flamengo e do Palmeiras. Eliminou o Palmeiras e goleou o time que eliminou o Flamengo. Então ele chega muito forte nesta final. Mas tem uns pontos fracos que a gente já vai falar dele aqui agora. O Atlético Mineiro ele teve uma temporada completamente instável. Desde o início da temporada, se ouve falar que o Milito tá perigando a cair o tempo todo. Ele faz um jogo bom, depois um jogo ruim. Ele não consegue manter uma estabilidade. Mas, dentro desta instabilidade do Galo, ele está na final da Copa do Brasil contra o Flamengo e na final da Libertadores da América contra o Botafogo. Quem é o favoritaço, assim, em futebol jogado? É o Botafogo. Ele apresenta o melhor futebol do Brasil no momento. Porém, o ponto fraco dele que me pega. Isso foi demonstrado contra o próprio Peñarol quando o jogo estava 2-1. O Botafogo ele faz o gol que mata o confronto, né? 2-1 basicamente. Forçaria o Peñarol a ter que marcar mais 4 gols em 10 minutos. Murchou ali. Só que na saída de bola o Botafogo se perdeu completamente porque tinha feito o gol e tomou o gol do Peñarol. Ah, mas o jogo já estava 3-1. Mas isso acontece há muito tempo. Isso aconteceu contra o Palmeiras, isso aconteceu contra o Palmeiras nas oitavas de final, em que ele ficou isso aqui do jogo para os pênaltis. Ele deixou o São Paulo chegar nos pênaltis. E o São Paulo ficou isso aqui de virar o jogo, porque o Botafogo ele desliga no final da partida. E ele desligou contra o Palmeiras, contra o São Paulo e contra o Peñarol. Ele avançou e tudo mais, mas ele quase foi para os pênaltis contra o Palmeiras e quase foi eliminado para o São Paulo. Né? Então, é muito perigoso. Isso foi o que fez o Botafogo perder o Campeonato Brasileiro no passado. E já fez o Botafogo perder pontos importantes no Campeonato Brasileiro deste ano. Uma final de Libertadores, eu não acredito que o Galo vai dar esse mole que Palmeiras e São Paulo deram, por exemplo. Né? Ah, mas por quê? É que o Palmeiras, ele tinha tudo isso e o Palmeiras ele quase virou, né? O Palmeiras ficou a detalhes ali. O São Paulo foi mais incompetência.
Palmeiras não ter se classificado foi muito competência do Botafogo, né? Agora, contra o São Paulo, não. Mas eu acho que o Galo ele é tão competente quanto o Palmeiras. E tem um detalhe muito importante. Aquele jogo é uma oitava de final. Geralmente o Palmeiras ele se liga mais nas quartas de final. Não sei se você já notou isso. As oitavas de final do Palmeiras são mais ou menos ali. Ele faz uma ótima fase de grupos. E joga abaixo das oitavas de final. Joga umas quartas lá em cima e se classifica para a semifinal. É isso que ele faz. Na Libertadores, pelo menos. Na Copa do Brasil, ele geralmente se liga na semi e nos últimos anos ele não tá nem chegando na semi muito por conta disso. Agora, final é atenção o tempo todo. Eu acho que o Galo tem esta atenção, enquanto o Botafogo não tem. Se for para dar o meu palpite, eu acredito hoje no Atlético Mineiro campeão da Libertadores. Estou falando isso. Na minha opinião, o Atlético Mineiro é o campeão da Libertadores deste ano. Porém, tem um fator muito importante, que é Copa do Brasil. Ah, mas o que tem a ver? Tem a ver que é o Galo na final da Copa do Brasil. E aí a gente volta em 22, porque em 21, em 20, o Palmeiras ganha a Copa do Brasil e a Libertadores, mas é ao contrário. Primeiro se joga a Libertadores e depois se joga a Copa do Brasil. Porém, a lógica que eu vou usar é a mesma, tá? Quando um time tá em duas finais aqui no Brasil, ou geralmente, tá? Ou ele ganha as duas, ou ele perde as duas. Dificilmente ele vai ganhar uma ou outra, e dificilmente ele vai ganhar a segunda se ele perder a primeira. Certo? Pode ver, o Palmeiras joga numa tensão a final contra o Santos e relaxado contra o Grêmio. Contra o Corinthians e relaxado contra o Atlético Paranaense. Porque você já garantiu um troféu na temporada. Então eu acho que isso vai depender muito. Eu acho, e eu já falei isso no outro vídeo, que vai dar Flamengo na final da Copa do Brasil. E aí, a final da Copa do Brasil é antes da final da Libertadores. Então o Galo vai chegar com uma pressão de ter que jogar e ter que ganhar, porque já perdeu a Copa do Brasil. Se ele ganhar a Copa do Brasil, aí mesmo que eu acho que dá Galo, acho que ele leva os dois. Então, meu palpite é Flamengo na Copa do Brasil e Galo na Libertadores. Mas a gente tem que ver como é que o Galo vai reagir a uma possível derrota, se isso se concretizar. É um cenário de muito e se. Claramente, a gente vai voltar a falar sobre isso na final da Copa do Brasil, ou com o título do Galo, ou com o vice. A gente vai tratar de como o Galo, esse jogo vai influenciar o Galo na final da Libertadores. Mas tem outro detalhe que é o Campeonato Brasileiro, como o Botafogo vai estar. Eu já falei isso em alguns lugares, acho que já falei até aqui na Opinião Esportiva, que o Palmeiras é o meu candidato a campeão brasileiro nessa temporada. E se ele chega na final da Libertadores já atrás do Palmeiras, ou com o Palmeiras muito na cola, também vai jogar uma final nervosa contra o Atlético Mineiro. Então, tudo depende do mental que esses times estarão na final. A final da Libertadores acontece no dia, deixa eu ver aqui, no dia 30/11. A gente está quase ou menos a um mês da final. A final da Copa do Brasil é dia 16, está muito perto. O Brasileirão, acho que já vai estar nas rodadas finais. Se o Botafogo chega campeão, ele chega muito tranquilo para a final da Libertadores. Então a gente tem cenários muito abertos, que tudo pode mudar em um mês. Se a final fosse hoje, eu apostaria no Galo. Daqui a um mês tem essas variáveis que eu estou falando aqui para vocês. Copa do Brasil e Brasileirão. Para o Atlético Mineiro e para o Botafogo. Então, tudo isso na variável, cara, é muito complicado dizer. Se os dois chegam derrotados, vai estar os dois nervosos. Se os dois chegam campeões, porque tem essa possibilidade do Botafogo já ter matado o brasileiro e o Galo ter ganho a Copa do Brasil, vai ser uma final de futebol em que os dois já ganharam um título esse ano. Esse é o plus, esse é a cereja do bolo. Porque é muito difícil você ganhar 2 títulos numa temporada só. Flamengo e Palmeiras fizeram isso, né, recentemente, com o Libertadores falando, porque o Atlético Mineiro também já fez em 21 ganhando Copa do Brasil e Brasileirão. E é raro, como eu falei, né? É raro acontecer isso. Aconteceu por 3 temporadas. 3 em 4 temporadas aconteceu isso nos últimos anos. Foi uma exceção. Mas então é isso. Deixa aqui nos comentários quem você acha que ganha. É o Galo? É o Botafogo? Diga aqui para nós. Tá aqui também na descrição o link de todas as nossas redes sociais. Chegamos a 300 inscritos aqui no YouTube. Estamos na meta agora de chegar a 400 até o final de 2025. Conto com vocês também lá no Instagram, que estamos com a mesma meta. E no TikTok a meta é chegar em 900 seguidores.
Vejo você na próxima. Fico agora com o tio Sam, pedindo para você se inscrever e falou!